Pode desligar o data show por enquanto? Pode? Aí a identidade do evento, depois, quando der certo, eles passam pra lá sobre o show, consegue? Salvar aqui. Eu ligar pra uma das câmeras. Tá. Sabe um pesadinho no desktop quando eles estiverem pra lá? Faz espelho aí. Tá bom? Ei. Chegando? De 11 a 1. Teoricamente, a gente para de 1 às 2. Se atrasar, a gente vai passar para essa frente. Mas aí conversar isso. Vou deixar alguém aqui no auditório, conversar aí todo mundo. Porque se espera todo mundo. Tá, porque tem que ter sempre alguém aqui, porque eu vou ver as coisas aqui. Antes de sair, a gente vai conversar pra gente. Tá. Porque se vocês forem sair todos, a gente está no auditório. Entendeu? Se precisar, eu fico aqui. Tá. E a gente também precisa almoçar. Aí a gente costuma trancar e descer. E depois volta. Só que aí, se você preferir ficar sempre alguém. Eu acho melhor que aí o pessoal que quiser voltar já ficar sentado aqui, tá? Mas aí o problema é só esse dia de deixar o auditório sozinho. Tá bom. Porque a gente vai estar almoçando. Tá bom. Aí não pode deixar sozinho. Melhor ajuda aqui. Troca esse microfone. Bota o meu ali. Vocês podem se Oi, som, ei. Alô, som, oi, alô. Ei, alô. Oi, aqui. Alô, som. Oi, ei.
vamos começar. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Marília Lessa, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Para iniciar aqui essa mesa de abertura, eu gostaria de chamar para compor essa mesa Márcia da Mota, que é vice-diretora do Instituto de Psicologia da UERJ. Marinaldo dos Santos, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro. Jane Calhão Mourão, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Eu quero começar agradecendo ao UERJ mais essa parceria na sessão desse espaço. A gente tem conseguido, estender essa parceria por muitos eventos e agradecemos muito. Eu gostaria de iniciar minha rápida fala, nessa mesa de abertura, pedindo desculpas pelo atraso. A gente precisou, enfim, ajustar algumas coisas, e pedir desculpas se eu precisar interromper em algum momento para tossir, porque eu estou com um problema de garganta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os componentes aqui da mesa e a todos os presentes nesse que é o nosso terceiro seminário regional de Psicologia e Políticas Públicas e 9º Seminário Regional de Psicologia e Direitos Humanos. Eu acho que esses números, eles falam por si a respeito do nosso compromisso com uma prática implicada com o mundo no qual vivemos, uma prática implicada com a vida. Uma psicologia que não se coloca como neutra, como abstrata, como afastada da realidade. Quando nós juntamos e aproximamos a psicologia dos direitos humanos, nós não estamos querendo criar mais um especialismo. A gente acredita que afirmando uma prática psicológica voltada para as dimensões histórico e políticas que nos atravessam a cada um de nós. Acreditamos que é necessário pensar e afirmar novas subjetividades, novas sensibilidades, novas formas de estar no mundo. Quando nós juntamos direitos humanos e políticas públicas, nós também queremos dizer que os direitos humanos eles devem perpassar as políticas por si e não de uma área específica. Nós queremos ampliar a discussão sobre psicologia e políticas públicas nas suas dimensões ético e políticas e dialogar com outros atores na formulação de novas práticas inclusivas e geradoras de cidadania. E isso, gente, é necessariamente um projeto coletivo. Para completar, eu trouxe aqui umas palavras do presidente do Conselho Regional de Psicologia, José Novaes. São tempos difíceis para os lutadores pelos direitos humanos. Há que temperar o aço, os corpos, as almas e os corações e apresentar-se para a luta. Mas isso nós sempre fizemos e vamos continuar a fazê-lo. Obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Márcia, representante aqui da UERJ. Bom, eu queria dar bom dia a todos, e eu queria começar agradecendo ao CRP, por ter escolhido a nossa casa, para fazer esse evento e outros eventos. Eu queria dizer que eu acumulo como vice-diretora do Instituto o cargo de coordenadora de cursos de graduação.
E a parceria com o CRP, para a gente, é extremamente importante, porque a gente não pode pensar na formação do psicólogo sem pensar na prática profissional. Então, essa parceria é extremamente importante para a gente. Então, é uma honra até que o CRP escolha a nossa casa para estar realizando esses eventos, até porque qualquer evento do CRP aqui é uma oportunidade maior para os nossos alunos estarem participando e estarem ouvindo outras pessoas, especialistas na área, e estarem completando a sua formação, né? Em especial, esse tema que está sendo trazido é um tema extremamente caro para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos vários grupos de pesquisa aqui que trabalham com isso, né? O LIDS, por exemplo, coordenado pela professora Ana Uziel. Então, é um tema que a gente considera muito importante e eu concordo com a sua fala quando a gente diz que nós, como psicólogos, nós não podemos ficar isentos de discutir, né, e de nos envolvermos com ele, né? Ontem mesmo, numa reunião do Serviço de Psicologia Aplicada, a gente discutia da importância, inclusive, de incorporar uma discussão sobre a relação entre psicologia e políticas públicas mais efetiva no currículo mesmo da psicologia, né? Agora, eu acho que são coisas que têm que se complementar. Eventos como esse, onde a gente traz pessoas de fora, que estão na ponta, lidando com essas questões, são de extrema importância, né? Não só para a troca daqueles que estão aqui, mas também para os jovens que estão querendo se interessar na área, estão se formando, ouvirem, né, e começarem a completar sua formação. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com as discussões que a gente vai ter aqui, né? E eu sou grata ao CRPC e a todos os outros que estão envolvidos na organização desse evento, porque eu sei que não é fácil a gente organizar um evento, né? Mas eu acho que o benefício que isso traz é extremamente muito grande, né, para todo mundo envolvido, né? Então, eu queria agradecer a todos os presentes, né, dar boas-vindas de vocês ao UERJ, né, agradecer a presença e dar parabéns a todos, né, e também, mais uma vez, né, desejar a todos um bom evento. Obrigada. Agora, da nova Câmara, Marina Alves Santos, presidente do Sindicato de Psicólogos. Obrigado, Marília. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer o CRP pelo convite de estar participando dessa mesa, né, e falar um pouco também sobre a parceria do Conselho Regional de Psicologia e o sindicato. Né, eu acho que talvez na história do sindicalismo da psicologia está havendo essa parceria, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos tendo uma atuação muito boa em alguns lugares, né, fazendo alguns encontros, inclusive Baixada, Campos, que está sendo assim, muito proveitoso, porque a gente está começando a conhecer a realidade de cada local. Aonde tem psicólogo trabalhando, onde tem um trabalhador psicólogo, o sindicato tem que estar presente. É evidente que a gente não tem pernas, né, para alcançar todos os lugares. Então, assim, nós temos que estar sendo sempre provocados, que é para poder entender um pouco a atuação de cada lugar. Né? A gente sabe que falar de políticas públicas hoje é falar de precarização de trabalho. Né? Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que essa questão da precarização de trabalho está atingindo todo o serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal. Nós temos, assim, realidades terríveis pelos municípios afora. Nesses encontros que a gente tem feito, né, há um desespero, vamos dizer assim, da categoria pelos seus direitos que não estão sendo reconhecidos, direitos básicos, né, na relação de trabalho, que, ao se fazer esses contratos, o poder público não coloca o trabalhador como ponto de referência, né? Quer dizer, na realidade, está havendo uma transferência de capital para a iniciativa privada, né? E então, assim, o papel do sindicato é estar atuando para que possa fazer com que o direito desse trabalhador psicólogo tenha de ser reconhecido.
E assim, a gente vai falar um pouco também, né, sobre a atuação nos conselhos. Eu acho que falar de políticas públicas, eu acho que é também falar de atuação nos conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e por aí vai, Conselho de Educação, né, porque é a forma como o profissional também tem como estar em contato com as diversas realidades que permeiam a sua atuação. Né? O sindicato hoje ele está atuando no Conselho Estadual de Saúde, no Conselho de Assistência Social, no Conselho Municipal de Saúde, e assim, a nossa briga lá é pela não terceirização dos serviços públicos. A nossa briga é para que se, né, faça concurso público. É uma briga muito forte. O gestor não está preocupado com essa questão do concurso público. Para ele não é interessante fazer o concurso público, porque tem uma questão da lei de responsabilidade fiscal que limita, né, os valores que o Estado tem que colocar à disposição para recursos humanos. Também tem uma outra questão, que é a transferência de capital, né? O capitalismo trabalha através dessas transferências que vão se realizando através da iniciativa privada. Então, assim, eu gostaria de colocar o sindicato, né, à disposição da categoria, né? Nós temos sempre reuniões quinzenais lá da direção, são reuniões abertas, e nós temos que ser provocados para poder entender um pouco da realidade profissional. Cada provocação que é feita ao sindicato é uma atuação, ou a minha atuação como presidente, ou dos diretores, para que a gente possa estar atuando em defesa dos direitos do trabalhador psicólogo. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao CRP pelo convite de estar participando dessa mesa de abertura e desejar boa sorte a todos nós. Obrigado. Olá, bom dia. Eu quero convidar a mesa, quer dizer, atrasou um pouco, peço desculpas a vocês, por minha causa e pela Priscila de Políticas Públicas, que vai passar a compor a mesa também. Isso denota, digamos assim, que direitos humanos está atrasado e políticas públicas também no Brasil. Né? Eu acho que, né, tá compatível, né? De qualquer maneira. A Marília, o Marinaldo já falaram praticamente, já roubaram minha fala, falaram quase tudo que eu teria que falar. E eu quero reforçar essa questão da clínica, da psicologia, né? Não ser neutra, não ser pendurada abstratamente por aí, não ser uma disciplina que ficaria debruçada sobre o nosso mundo interior ou coisa que vale. A clínica é sempre política. Clínica política não é um trabalho, digamos assim, dedicado a vítimas da violência do Estado ou qualquer coisa. Né? A clínica é sempre política porque nós somos trabalhadores de saúde mental, né? E nós lidamos com modos de produção da subjetividade, com todos os elementos. Né? Estão em jogo o nosso espaço, território, onde nós vivemos, onde nós habitamos, o transporte, a forma que a gente se relaciona, o trânsito, né? Os meios de comunicação, o Estado, às vezes muito violento conosco, né? E com algumas outras parcelas da população, principalmente. Forma que nós estamos lidando com essa forma, com essa produção de subjetividade. E também nós temos a nossa contribuição a dar. Tá? Melhorou? Nós temos a nossa contribuição a dar na questão de
ajudar a produzir um pouco mais de singularidade nessa pasta hegemônica de um pensamento único que querem nos implantar, e principalmente também afetando o psicólogo, né? E como o Marinaldo falou, precarizando o seu trabalho. Então, não vou me alongar, né? Eu só espero que, ao longo desse seminário, vocês possam ver como está imbricado direitos humanos com políticas públicas, não é? Para que possamos leis, práticas públicas que possam se direcionar mais para aqueles que mais precisam delas, da população em geral. Eu trouxe uma imagenzinha, mas certo, eu estava atrasado, não podia projetar, então tá bom. Mas está nas redes sociais, é uma imagenzinha que tem uns caixotes, umas crianças, um muro. Então, o tamanho dos caixotes depende do tamanho das crianças. E tem uma outra, antes tem uma outra onde os caixotes são iguais, então quem é menor, né, ou seja, minoritário em termos de poder, né, fica sem ver nada. Então, essa imagem, acho que todo mundo aí opera pelas redes sociais, já viu. E aí eu então obedeci o castigo de ter chegado atrasado, não mostro a imagem, não passo sobre adiante, tá bom? Tchau. Obrigada, agora vou passar a palavra para a Priscila Bastos, presidente da Comissão de Psicologia e Políticas Públicas. Bom dia a todas e todos. Peço desculpa pelo atraso. É um prazer muito grande estar aqui. A gente está fazendo esse seminário de políticas públicas junto com direitos humanos. A Jônia é uma grande parceira. Também não vou me alongar, quem já está atrasado pra caramba. Quero agradecer a presença de todo mundo e acho que a gente queria assim, aproveitar essa oportunidade para pensar a psicologia nas diversas esferas, né? Além da questão do consultório, individualizante, a gente possa pensar a psicologia, a nossa prática comprometida com as construções sociais. Espero que todo mundo tenha um bom seminário, gente. Bom, obrigada a todos. A gente está encerrando aqui a nossa mesa de abertura. E, enfim, eu convido só a Priscila Gomes Baixo, que vai ser a mediadora da próxima mesa. A Priscila é presidente, como já falei, da Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas, RPRJ, e representante no Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro. O nome dessa mesa é O Corpo é Meu, de Patologia. Eu gostaria de chamar a mesa Mayara Fafini, que é psicóloga, é colaboradora da Comissão de Direitos Humanos do CRPRJ e é também colaboradora da Comitê Estadual de Saúde da População LGBT. E é travesti, nossa grande amiga. E também Letícia Lange, que é psicanalista, mestre em Sociologia pela UFPR, é especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ, fundadora e presidente da Associação Brasileira de Transgêneros, ABRAT, e também fundadora do Movimento Transgente, que hoje congrega a parcela representativa da população transgênero do país.
Olá, bom dia. Bom, antes de começar, eu gostaria de... Agora sim. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Toda fala que eu faço, eu costumo agradecer primeiramente a todas e a todos que estão aqui. Eu sempre, não sei se eu nem entendo que toda vez que eu falo, não sou eu aqui falando, são vocês junto comigo e é uma coisa só, né? Então, eu acho que a presença mais importante aqui é desse todo, dessa sinergia. E não menos importante, também gostaria de agradecer a Priscila, o convite dela, a conselheira Priscila Bastos, já falaram, presidente da Comissão de Políticas Públicas, e também a conselheira Jane Calhau, que também está aqui do meu lado, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que muito gentilmente fez esse convite para mim, fizeram. E em nome delas duas, agradeço também a toda a equipe que eu acompanhei, porque sou colaboradora do CRP, acompanhei com cuidado e observei como é difícil, assim, é trabalhoso, né, montar. Então, é uma satisfação. E agradeço também pelo convite por estar aqui, né, compondo essa mesa. Queria dizer que é uma grande felicidade estar do lado de Letícia Lance, porque no momento da minha transição, o blog dela foi que me ajudou, eram poucas referências que a gente tinha nas questões trans, e inclusive eu recomendei o blog dela para os meus familiares acessarem para entenderem um pouquinho melhor, né, da nossa condição dentro do contexto social. Então é isso. E, para começar, eu escolhi essa coisa que, imagem, realmente, quem não estiver enxergando direito lá do fundo é assim mesmo, está desfocada. E eu escolhi de propósito, sem título nenhum, sem o nome da mesa, sem indicação nenhuma, para dar a ideia dessa zona de definição que as questões de gênero, né? Eu já percebi que muitas vezes que tem gente que não está por dentro do debate das questões de gênero, às vezes uma certa angústia por não ter bem definido o que é, né? E aí pergunta, mas você é o quê e tal, e eu, na apresentação da travesti, mas é uma questão política apenas, eu não acredito em rótulo algum. E as pessoas, elas sentem dificuldade, mas como é que é isso mesmo? Então, esse primeiro slide é para mostrar como é que é isso mesmo. É essa coisa, assim, meio desfocada. Talvez a nossa vontade de colocar um foco, de colocar um nome nessa imagem, faça da gente... talvez acabe provocando isso, né? Essa coisa do rótulo, né? Que a gente gosta tanto e a gente não vive sem ele. Se eu estou falando aqui com vocês, eu estou usando o signo também, eu estou usando as palavras. Bom, para quem está um pouco ansiosa, é um grito, né, de monte. Bom, não adiantou muito, né, porque o grito é uma coisa meio assim, né? O grito é aquela coisa que te deixa angustiada, e o próprio quadro é angustiante, né? As cores são assim, meio angustiantes. É aquela coisa, né, que você... Tudo bem, agora está focada a imagem, mas mesmo assim
causa na gente, né, um certo espanto, uma certa, né, um certo medo, o medo da loucura, o medo da morte. E eu posso dizer que desde que eu me descobri como travesti, eu vou usar a palavra travesti aqui, mas é aquilo que eu já falei, desde quando eu me descobri como travesti, eu senti o toque da morte. Né? Na época em que eu descobri, eu tive uma tontura, e todo mundo tem tontura a vida inteira, a gente tem, mas foi uma coisa diferente, né? E a partir desse instante, a morte tem sido uma ótima conselheira, tem me feito viver como nunca. Então, a minha apresentação praticamente toda, ela vai girar, como eu sou psicólogo, eu vou colocar um pouco do foco na questão da psicologia. E na questão da despatologização, que eu acredito que começa de maneira mais, assim, forte, já começou desde muito tempo, essa é uma coisa uma luta de muito tempo, mas a resolução, né, 001 de 99, ela é um marco muito interessante, né, e estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação às questões de orientação sexual. E eu acho interessante, eu já tinha falado isso aqui de uma outra vez, até estou repetindo, é uma questão interessante, porque até hoje tem gente que luta contra isso daqui. E quando o CFP lançou essa resolução, a Organização Mundial de Saúde já tinha tempo que já tinha dito que a homossexualidade não é doença. Mas mesmo assim, a coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, já entram com projetos e com não sei o que para derrubar essa resolução. Pior, ainda tem gente dentro da própria psicologia que fala, eu quero o direito de continuar considerando a homossexualidade como doença. Então, é importantíssima. Eu participei com várias pessoas que estão aqui também. Jane, por exemplo, estava nesse seminário, né? Estava a Ana Paula Ziel, Pedro Paulo Ricardo, muita gente, e foi em Brasília, em junho de 2010, Psicologia e Diversidade Sexual, Desafios para uma Sociedade de Direitos, o primeiro seminário nacional. E foi muito interessante, porque tinha muita gente de todos os setores. Inclusive, uma das primeiras psicólogas trans que eu conheci, estava lá, de Goiânia, que eu conheço apenas 3, eu e mais 2, e mais 2. Um deles, o João Nery, que vocês devem, a maioria, conhecer, que é psicólogo. Bom, em 2011, o CFP lança essa resolução, dispõe sobre a inclusão do nome social no campo observação da carteira de identidade profissional do psicólogo e da outras providências. Então, Bom, isso foi ótimo, porque acho que apenas eu acho que até a OAB já sinalizou em colocar o nome social também na carteirinha de quem é da OAB, do advogado e da advogada, mas o Conselho de Psicologia e de Assistência Social são precursores nessa iniciativa. Então, foi mais uma atitude corajosa, uma atitude no caminho da despatologização. Bom, aqui está a minha, né? Claro que eu fiz algumas alterações. Na data de expedição, por exemplo, aí está o dia de hoje. 13/11/2014. Então, tudo fake, né? Menos a foto e meu nome. Bom, tá aí, Maiara Pafini Severiano, que aparece aí seria um dos lados da carteirinha, né? Ou seja, foi uma grande conquista. O que a gente não conseguiu tirar ainda é a palavra nome social. Eu tentei tirar o rótulo nome social e ainda não dá. O sistema não permite, mas é mais um dos avanços. E de que o nome também aparece no campo observação. Tipo assim, não posso colocar aqui uma observação o seu nome. Mas foi uma grande conquista. E outro avanço que precisa acontecer na carteirinha da psicóloga do psicólogo é esse. Aqui do outro lado, fatalmente aparece meu nome, claro que eu tirei, né? Aqui aparece o nome de registro, né? Então, aqui aparece, né, meu nome de registro.
muita gente pega, lê, quando vê nome social já vai do outro lado da carteirinha para procurar o nome verdadeiro, né? Então, por isso eu prefiro mostrar outros documentos. Por exemplo, a carteirinha do SUS, ela já tem só o nome, o nome social sem o nome de registro. E até o do Banco do Brasil, o cartão de crédito também tem só o nome social. Bom, em 2013, o CRP de São Paulo, junto, me parece, com o Espírito Santo, eles montaram um seminário chamado Identidades Trans e Políticas Públicas de Saúde. Eu acredito que foi a partir desse seminário, no início de 2013, que as questões voltadas especificamente para as pessoas trans dentro da psicologia começaram a ser debatidas de uma forma mais forte, né? Que extrapolaram só as nossas discussões internas. E houve a participação de várias pessoas, inclusive de psicólogas trans, para poder compor o debate. Justamente porque o processo transexualizador, ele prevê a presença, né, da figura da psicóloga, faz parte da equipe. São 4 hospitais no Brasil e mais alguns que estão surgindo, né? Mas um deles aqui no Rio de Janeiro, o UP, como referência do processo transexualizador. São só 4 no Brasil, em São Paulo, no Sul e em Goiânia. Então, a partir dessas reflexões, o Sistema Conselho solicitou que fosse elaborada uma nota técnica, né? Nota técnica, que consultar na internet, nota técnica sobre o processo transexualizador. Foi publicada mais ou menos em setembro de 2013 pelo Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque aí, nesse momento, já começava a chegar em vários espaços, na atenção básica, no consultório clínico e no próprio processo transexualizador, várias demandas de como que a psicóloga e o psicólogo devem lidar com essa questão da transexualidade, da travestilidade, vamos colocar assim, né? Como já tinha uma portaria do SUS que já falava, então o Conselho teve que se pronunciar. E isso foi um avanço, essa nota técnica, porque pela primeira vez as pessoas falaram, tocaram no assunto e puderam comentar sobre isso. Era uma coisa que ficava meio sem ninguém saber. Então, se tem algum aluno, algum aluno, estudante daqui que quer começar a entender, né, pode procurar na internet, e que já existe, já começou esse debate. Uma das coisas interessantes que eu vou citar aqui, o item 2 das considerações: a transexualidade e a travestilidade não constituem condição psicopatológica, ainda que não reproduzam a concepção normativa de que deve haver uma coerência entre sexo biológico, gênero e desejo sexual. Bom, então, está óbvio aqui, né, essa questão da não patologização, né, da condição transexual e travesti. Então, eu considero isso realmente um avanço, porque o discurso, às vezes, tem gente ainda com o discurso de considerar patologia a homossexualidade, e imagina a transexualidade e a travestilidade. Agora, assim como a carteirinha também, que precisa avançar em algumas coisas, né, e a nota também precisa. Nesses 3 itens, por exemplo, o item 3 das considerações, diz assim: na portaria do Ministério da Saúde, número 1707 de 2008, a psicoterapia é requerida. Ou seja, embora a nota fale que a psicoterapia, a papel da psicologia de não patologizar, aqui diz que ela é requerida, ou seja, exige, ela é compulsória, ela não é uma opção, né? Não está ali para como auxiliar, mas é obrigatório. Então, eu acho que isso tem que mudar. No item 5, fala lá embaixo: a psicoterapia deve ser fundamental. É outro ponto. Ora, se ela deve ser fundamental, então é porque ela é compulsória, ou seja, ela não vem aí para auxiliar as questões das pessoas trans, das travestis, as questões que todo mundo tem, que leva para o consultório, leva para a clínica. Mas ela é mais ou menos isso aqui, ó, está no último item, orientações 3. A psicóloga, né,
vai de modo a ajudá-la a certificar-se da autenticidade de sua demanda. Ou seja, se eu Maiara, quiser mudar os meus documentos, eu vou ter que entrar no processo transexualizador, vou ter que passar pela avaliação da psicóloga e do psiquiatra, da psiquiatra, para eu me certificar, eu ter certeza de que eu sou quem eu sou, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser mudada também. E, só que depois que essa nota técnica saiu, o Ministério da Saúde, em novembro de 2013, ou seja, pouco tempo depois, soltou essa portaria 2803, que rege o processo transexualizador. Então, aqui, mais uma vez, fala dos papéis, dos números do cargo da psicóloga, da equipe da psiquiatra. Então, essa nota, ela, inclusive, incluiu a travesti aqui, que a travesti não estava inclusa, era só a pessoa transexual, né, ou transhomem, ou a transmulher, e incluiu a travesti. Aí, o Sistema Conselhos, recentemente, a partir dessa portaria, que também estabelece novos parâmetros, sentiu a necessidade de rever também os seus conceitos e de atualizar. Então, no mês passado, né, eu recebi isso aqui, CFP realiza ações pela despatologização das identidades trans. Aqui, inclusive, na foto está presente a Ana Paula Ziel, e aqui, né, da UERJ, e a Tatiana Lyonço, as duas psicólogas, Tatiana da UNB em Brasília e do UniceuB, que é o quê? É uma conversa agora para debater essa portaria que eu falei para vocês, né? Essa portaria aqui, e para rever, inclusive, a nota técnica nesses pontos em que ainda fica assim, diz que é despatologizado, mas não é, de fato, né? Bom, e agora só para poder falar um pouquinho na questão de como que está a despatologização do mundo, né? Então, não é uma coisa assim ainda, né, que a gente fale agora sim, mas parece que em 2004 começou no Reino Unido, né, com alguma coisa, e na Espanha em 2007, com alguma coisa parecida. Na França, em 2010, o próprio país despatologizou, ou seja, no Reino Unido e na Espanha, eram medidas, eram portarias ou leis que favoreciam, mas a França despatologizou em 2010. Só que parece que não houve uma transferência de direitos, ou seja, despatologizou, mas ainda tem muita coisa por fazer, né? Não é só despatologizar. Portugal também tem alguma coisa, parece que inclusive na questão do tempo, em 8 dias, alguém tem que dar uma resposta sobre as questões. E eu coloquei de vermelho a Argentina porque é considerada hoje por muitas pessoas, até por nós, pessoas trans, como a lei mais interessante hoje, né, para as pessoas trans, essa da Argentina. E aí, assim que a Argentina colocou, veio a Suécia em seguida, né, no bojo, e veio a Dinamarca agora em 2014. Isso. Dinamarca. Então, assim, que bom, né? Espero que isso seja uma tendência e que vá reforçando. Bom, com a lei argentina, lei 26.743. Por que ela é a mais avançada do mundo? Olha que coisa legal, né? Aqui na América Latina, nossa vizinha, nossa irmã argentina. Então, é a lei mais avançada do mundo porque ela não, por vários motivos, dentre eles, porque ela não condiciona a questão da cirurgia e coisa e tal, com, por exemplo, a mudança do nome, né? Você pode ir no cartório e mudar o seu nome. Você tem que passar por... Vocês sabem que o processo são 2 anos. Se você entra num processo transexualizador, você tem que ficar, no mínimo, 2 anos na fila. E acaba dando mais tempo, por quê? Porque 2 anos é o mínimo, mas como existe uma fila enorme, e a demanda é muito maior do que tem sido oferecido, então pode ir para 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos esperando. E há até gente que vai argumentar, não, mas espera aí, mas se não for doença,
então vocês não vão ter direito ao atendimento no SUS? Não, claro que sim, por que não? Lá na Argentina, tem. A pessoa não é despatologizada, mas continua tendo direito ao atendimento. Então, seria interessante que o Brasil, também aqui na América Latina, seguisse, né, com mais esse avanço. Bom, finalmente, a Lei João Nery, que é o que a gente elaborou aqui, o Jean Willis, Érica Cocai, é um projeto de lei 5.002, de 2013, dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o artigo 58 da lei. Bom, essa é chamada, apelidada de Lei João Nery, né, é justamente essa tentativa de que se faça uma coisa semelhante à que fizeram na Argentina, né? No sentido de quê? De despatologizar. Essa lei aqui tem características mais ou menos semelhantes. Eu só gostaria de chamar a atenção do João Nery de novo, como eu já falei no início, por ele ser psicólogo e enfrentar tudo que enfrentou. O João Nery, por exemplo, ele entrou com um pedido para que o diploma dele de psicólogo seja alterado. Ele não tem intenção de exercer a psicologia, porque depois que ele mudou, e na época não se falava, a palavra trans acho que nem existia na época dele, aqui no Brasil, em plena ditadura, e então ele, para mudar o documento dele, ele teve que mudar na marra, fez uma nova certidão e tudo, e perdeu todos os direitos, porque com uma nova certidão ele não tinha formação nenhuma, mas ele já dava aula na universidade, como psicólogo, na época como psicóloga, e já tinha clientes. Perdeu tudo. Porque a certidão dele dizia que ele era analfabeto, ele, com a nova identidade, não tinha nem ensino fundamental, não tinha nada. Então ele foi ser o quê? Taxista, foi ser massagista, foi ser todo, pintor de parede, e hoje é escritor. Então eu gosto de lembrar esse exemplo de João Nery, que foi de uma época em que nome social na carteira da psicóloga, tem que pensar, né? Bom, então aqui, já para as conclusões, que acho que me faltam só 9 minutos, e aí me vem essa coisa do aspecto patológico, né, da patologia. Eu sinto, e aí é a minha própria experiência, eu estou falando de mim mesma, do meu próprio depoimento, né, porque em mim essa transição aconteceu bem depois do que com muitas das minhas amigas. Aconteceu com 40 anos, hoje eu tenho 45, então tem pouco tempo. Então, eu pude falar desse tempo e dessa culpa que sempre veio com a gente. E eu acho legal falar da culpa porque ela não toca só a mim, ela toca a todo mundo. Não toca só a pessoa da travesti, da transexual, do homem trans, da mulher trans. Não, ela toca a todo mundo. Uma culpa muito grande, que era o que eu sentia, né? Uma questão de ser uma pessoa incompleta, né? Parece que a culpa ela não quer saber muito de que você é culpada. Ela sempre diz: você é culpada. Você é culpada. Não interessa de quê? Você já é culpada, então você já se aproxima de uma forma meio reduzida. Seja de que lado for, você já se aproxima meio que pedindo desculpas. Desculpa, viu, mas porque você já chega como uma pessoa em falta, já chega em falta, né? Você já está em falta. E aí, para instituir a culpa tomou esse ar de a pecadora, né? De que está transgredindo aos olhos de Deus, né? Eu digo para a instituição do que usar a palavra religião, porque religião talvez englobe uma coisa muito mais profunda. Aí eu estou falando mais das instituições, né? Não estou colocando foco na religião, nas instituições hegemônicas de qualquer época. Então, eu não ia escapar nunca desse, e não escapo ainda do rótulo da pecadora. Já para o Estado, para a instituição do poder, eu sou a criminosa, né? Eu sou a transgressora de gênero. Assisti um filme muito bom, esqueci o nome, mas sobre uma transexual argentina, e no filme ela começa sendo presa pela polícia. Sendo presa por quê? Por estar vestida assim.
Ou seja, só por você ser, mesmo que você não faça nada, você passou na rua, ah não, você está travestida, então você vai ser presa. Mas qual foi o meu crime? Não, é ser você. Então é a figura da transgressora, mais uma vez, né? Transgressora de gênero. Para a medicina também não escapei, né? O artigo do CID, o F64, está lá, né? A travesti, transexualismo, não é nem a transexualidade. Então, eu sou a louca, a doente mental. E isso permanece até hoje, e daí essa luta pela despatologização é isso, porque se a homossexualidade já caiu há muito tempo, por que permanece, né, essa figura da louca, né, daquela que tem essa patologia? E ultimamente também não escapei nem do poder econômico, né? Diante do poder econômico eu sou a inepta, aquela que não, né? Poxa, se eu fui excluída das graças de Deus, se eu fui excluída do ambiente escolar, né? Ninguém vai aceitar uma travesti no ambiente escolar. Se eu fui excluída do mercado de trabalho, o que me sobrou? E aí, né? Aí a pessoa vai dizer, tá vendo, mas você não tem força de vontade. Haja força, né? Aí sobrou então só a rua, né? Só me sobrou a rua para poder sobreviver. Aliás, ainda bem que sobrou a rua. Aí eu coloquei essa aranha sorridente do Odilon Redão, muito interessante. E aí eu coloco a seguinte questão, a natureza parece que ela ri. É como se a gente quisesse, com a patologia, a gente quisesse ser mais natural do que a natureza. Poxa, mas a natureza está aí. A natureza é o aqui e agora, né? Não tem para onde correr. Então não existe culpa inerente, não existe nós somos mais ou menos, não existe um lá em cima que eu vou ser, né? Eu vou deixar dentro desse dever ser da moral. Né? Ou talvez sim o da ética que me conecta com a minha potência de natureza. Né? Então a natureza ri, essa aranha sorridente, eu enxerguei isso. Né? Tá, e vocês aí? Para concluir, uma pintura minha é uma homenagem, uma releitura ao Metamorfose de Kafka. E é interessante na Metamorfose isso, quando você vira essa coisa, né, começa a quebrar a partir da família, e a Metamorfose fala, a partir da família, né, que Kafka fala, as coisas começam o universo começa a desabar. Essa estrutura muito certinha, muito cheia de rótulos, muito cheia de nomes, ela começa a ruir. E ela não se sustenta. Então, até hoje os meus pais não me aceitam na casa deles, conversam comigo e tal, mas é interessante ressaltar isso aqui, e é que eu queria deixar aqui, esse é o último slide, é isso, é que quando a gente entra em contato com aquilo que está dentro da gente, vamos colocar o dentro assim, uma forma meio intimista, mas eu não acredito nesse dentro, né? É uma mistura, né? Uma relação. Então, mas a partir do momento em que a gente permite que a rosa desabroche, a gente permite que a potência flua, a gente às vezes se assusta, né? Com o que a gente vê. E o que a gente vê é lindo, como esse besouro. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Maiara. Depois, agora a Letícia vai falar, e depois a gente abre para poder o debate, tá bom?
Bom dia. Bom dia, gente. Legal, o pessoal está todo animado. Tomamos café. É porque às vezes você dá bom dia, o cara né? Aqui tá. Oi? É o primeiro esse aqui, ó. Então, só tem mais, não? Não, mas é. Ok, então eu já fiz os cumprimentos, fazer os agradecimentos, né, de praxe ao Conselho de Psicologia por esse convite, essa oportunidade de falar sobre um assunto indigesto. É um assunto que a maioria absoluta da população, se você consultar, vai dizer que não quer saber de nada a respeito. Né? Então, é um assunto chato, indigesto. Na medida que a gente tem espaço para falar sobre ele, a gente aproveita. O enfoque que eu vou trazer para vocês é mostrar a origem da patologização. Porque a gente, por exemplo, nos 60 e 70, houve um intenso trabalho antimanicomial, tentando tirar, né, as pessoas do ambiente manicomial. Mas muita gente que estava dentro daquilo achava até que devia acabar mesmo o manicômio, nunca imaginava por que a sociedade joga pessoas no manicômio. Então, há todo um empenho, em geral, por parte das pessoas, para... Eu esqueci de... Você monitora aí? Tá, eu esqueci de ligar o bagulho aqui. Então, eu quero participar, eu quero despatologizar, mas você sabe por que está patologizado? Você sabe por que chegou a esse ponto? Então, a minha busca com vocês é aí, né? Essa imagem, criativo ou bizarro, excêntrico ou imoral, socialmente aceitável ou repulsivo. Eu não vou fazer essa enquete aqui, mas responda você, pessoalmente, se esse cara seria o sujeito que você convidaria para entrar com você na igreja no dia do seu casamento. E aí, você confirma a resposta, tá? Porque, desde que ele esteja bem distante de mim, é um cara bem criativo. Desde que ele nunca apareça na minha casa, nossa, é um excêntrico. Desde que ele passe bem longe de mim, ele é socialmente aceitável. Mas se eu tiver que conviver com ele, aí a história é outra. Eu jamais o levaria para uma ilha, né, isolada, a não ser para largar ele lá e eu vou estar correndo. Por que isso acontece? A gente tem essa repulsa. Era a repulsa que Foucault fala sobre o leproso. Aqui eu tenho uma espécie de lepra social, ou
uma sociolepra, já que a lepra era uma doença social, muito mais do que uma patologia, né? É isso. Ok. A história começa longe. O tempo aqui é curto para explorar. Mas há 10 mil anos atrás, a humanidade deixou de ser nômade e passou a ser sedentária. Essa é a grande mudança que houve de 10 mil anos atrás, conhecida como Revolução Agrícola. Uma sociedade nômade tem regras, tem normas, tem formas de conduta substancialmente diferentes da sociedade estacionária, né? Da sociedade sedentária. Então, essa mudança acarretou mudanças seríssimas na conduta das pessoas. A principal delas foi a substituição da mulher, né, como centro divino até da ação humana pelo homem. As deusas foram substituídas por deuses. O judaísmo é uma religião que surge nessa transição. A grande mãe é substituída por Jeová. Oi? Eu tenho horror disso aqui. Você não sabe como é que é. Vai pesando, vai pesando e vai descendo. Eu tenho horror. Mas tem daqui de pendurar, só que eles não compram, não. Por que você não compra? O povo não gosta. Né? O de cabeça, então, da Madonna, ninguém usa. Então tem a impressão que as pessoas ou são muito fortes, ou eu sou uma vagabunda nisso. Não dou conta disso, porque eu fico complexado. Mas aí o que aconteceu? Os sacerdotes, e eu coloquei os, no gênero masculino, da grande mãe, eram, em geral, pessoas transgêneras. Em alguma situação, eles, inclusive... Esse é mais leve? A filha de Socorro. Alô? Mas ele fala mais baixo também, né? Então, Onde é que eu estava? Os sacerdotes da grande mãe eram homens e mulheres, mas os homens, em geral, eram castrados e se vestiam de mulher. Para o judaísmo, isso foi uma tragédia. E acabou aparecendo lá no Deuteronômio, que é o mais citado, né, de que homem não vai vestir roupa de mulher. E muito menos mulher vai vestir de homem. Aproveitaram já encaixado. O item seguinte, aí, eles deixam de mostrar que não comerás de animal de pata fendida. Né? E tem outro também, frutos do mar, nem pensar. Tudo é execrável diante de Deus. Fiquei em frente ainda por cima. Eu vou segurar uma mão. Obrigado. Bom, vamos saltar lá nesse período, tá? Já imaginar que isso aí se implantou, virou uma norma, passamos pela Idade Média, Idade Moderna, desabamos na década de 50 do século passado, quando a patologização da condição transgênera, tá, se tornou uma realidade graças a 3 pesquisadores. O primeiro deles, o Harry Benjamin, o segundo, o John Money, e o terceiro, o Robert Storr. 3 heróis, até hoje, das equipes do SUS no Brasil. Eles acendem inveja para esses caras todos os dias. Tá? E tem um retrato dele. E vou lá no Twitter, o retrato. Mas está lá. O Harry Benjamin foi o que inventou a palavra transexualismo. Ficou como doença mesmo. Isso na década de 50. Ele trabalhou e foi amigo do Kinsey,
Alfred Kinsey, aquele no relatório do comportamento sexual do americano, né? O Harry Benjamin fundou um instituto que até hoje mudou de nome, mas continua sendo responsável pela geração dos protocolos de tratamento das pessoas transexuais. E eles agora modernizaram um pouquinho e substituíram transexual transgender. Então, o segundo cara da história é o John Money. Alguém aqui já ouviu falar desse psicólogo? Eu não. Pois é, cara, esse cara foi um escândalo. Graças a Deus que vocês não ouviram, só ouçam agora e esqueçam, nem pensem nisso. Ele inventou um negócio dizendo que se você criasse uma criança como mulher, ele funcionaria como mulher no futuro. Ou seja, ele esqueceu daquela coisinha que tem dentro da gente chamada a gente mesmo, né? Aquela que um chamava, quem sabe, de selfie, que eu acho mais completo que o ego, que é uma produção necessária para ser vestido. Ele se esqueceu de que existe isso em cada um. Eu estou segurando o braço aqui, viu? Não é força, não. Você está falando do braço. Então, esse cara está ligado à história do David Heidegger. Eu vou contar essa história bem pequenininha, rapidinha, mas depois vocês veem. Ela só veio à tona quando, olha só o nome do cara, um jornalista chamado John Colapinto, e vocês vão entender que o nome dele é engraçado, por causa do evento. Quando ele escreveu uma reportagem que saiu na Rolling Stone, e depois virou um livro, best-seller, O Menino que Foi Criado Comigo. A história do David Heidegger é assim: um casal de gêmeos, um dos filhos nasceu com um excesso de prepúcio. Isso que eles ainda cortam até hoje, sabe? É como diz o chicanês, ninguém melhor do que o povo israelita, que nem sabe o tamanho final e já corta um pedaço, né? Então, eles eram uma família israelita. Consta que, durante o processo de circuncisão, eu acho que o rabino lá deu uma rateada e foi mais do que dizer. Conclusão, inflamou. Conclusão, teve que amputar. Então, um dos irmãos tinha e o outro não. A mãe desesperada, porque, vejam bem aqui o fato que eu vou citar ele adiante. A mãe desesperada, porque agora o que ele é? Olha, a cabeleira do Zezé, né? Como não tem cabeleira, ele é o quê? Um dia ela estava assistindo TV, né? Mas você, a Maria Braga trouxe o John Money para falar sobre o trabalho dele na universidade, no John Hopkins, lá no hospital famoso. E, ouvindo o cara, ele disse: bom, se você criar um menino com menina, ele vai ser menino. Não deu outra, levou o menino para lá. Quando ele viu o menino, ele falou: tô salvo, isso aqui é a salvação da lavoura. Investiu tudo que sabia e podia no menino. Começou harmonizando a criança. Conclusão: lá pelos 13 anos, o menino não queria saber de ser menina. Porque a coisinha que estava dentro dele, independente do que ele tinha ou deixava de ter, começou a acender. E aí acabou, o pai e a mãe têm que contar a história, que provavelmente eles já tinham contado para ele, claro, né, há algum tempo, ele devia ter informado a respeito daquilo. Bom, conclusão da história. O que efetivamente aconteceu a partir daí? Esse menino se revoltou, ele voltou a ser menino, ele arranjou a namorada, ele casou, e quando ele conheceu o Colapinto, imagina o nome do cara, se não é adequado. Quando ele conheceu o cara,
a história dele circulou. Circulou primeiro na revista Rolling Stone e depois virou um livro. Tá? Vou parar por aí, depois, se vocês quiserem saber mais, vocês vão descobrir que o Heimer suicidou. Esse é o Dr. Giovanni, segundo herói da nossa história. O terceiro é o Robert Stoller. O Stoller é um cara que desenvolveu o conceito de feminilidade primária, que é apresentado no seu livro mais famoso, PPP Papapá, Caixinha de Fósforo. Então, ele achava, ao contrário do Manning, ele tinha as fichas dele todinhas que a coisa vinha da natureza e não da criação. Esqueceu de novo da sementinha de gente que existe dentro de cada um e tomou na cara também, embora os adeptos dele não gostem de contar o caso, mas vocês podem pesquisar, porque ele tinha o caso dele de Heimer, que é o caso Agnes. Agnes é o nome fictício de uma menina de 17 anos que descobriu que a equipe dele estava fazendo esse tipo de pesquisa e, aproveitando que a mãe teve um câncer de útero e estava recebendo estrógenos do governo na década de 50, isso era muito caro, muito difícil de obter, ela aproveitou e foi tomando. Claro, desenvolveu seios, teve tudo, a atrofia de gônadas, essa coisa toda que acontece quando você faz a hormonização. Procurou a equipe e falou: eu sou hermafrodita. Na época não existia o termo intersexual. Eles ficaram super felizes. Então você vê que meu pênis é atrofiado, minha côndria é atrofiada, eu tenho sim, eu quero, né, que você desenvolva uma vagina. Não pensaram duas vezes, investiram todas as fichas em transformar a Agnes numa mulher. Só que depois da operação, tudo correria bem se não acontecesse o que aconteceu. Porque depois da operação, ela passou mal, inflamou e foi para o hospital. E ali, interrogando, o que foi que aconteceu com você? Ela confessou, tomei estrogênio. E ele tomou na cabeça. E o que seria uma narrativa importante no Congresso Internacional em Viena, virou a maior vergonha da vida dele. Aqui estão os 3 heróis da patologização. É em cima das ideias desse cara, até hoje em vigor, que se patologiza. Agora, a pergunta é simples. Eu também. Nossa. O que está em jogo aqui? Rapidinho. Sexo, gênero e orientação sexual. Isso ainda é a mesma coisa. É impressionante que esse discurso de semelhança absoluta entre sexo e gênero ainda faz parte, né, do dia a dia de profissionais de saúde, incluindo psicólogos, assistentes sociais. Eles acham que é a mesma coisa. Não é, porque sexo é genital, é biológico. Eu vou passando, querido, que agora eu já descobri qual que é. Esse aqui vai também. Viu? Então,